Olá pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Então vamos dar início agora ao nosso primeiro vídeo da quarta semana de aula, né? Desse semestre atípico de aulas não presenciais. E o tema da aula de hoje, eu em especial, eu acho muito legal, que é o tema de força central, tá? E aí a gente vai ver força central e mecânica espacial. O que é uma força central? É quando você tem uma partícula e essa partícula está descrevendo um movimento, e enquanto ela descreve esse movimento, ela tem só a ação de uma única força, e essa força sempre está apontando para um ponto fixo, sempre para o mesmo ponto. Então é muito normal a gente ver, por exemplo, forças gravitacionais, né? Então você tem um objeto orbitando uma grande massa, né? Então essa força gravitacional que esse objeto está sentindo sempre está apontando lá para o centro dessa grande massa, né? O centro de massa dessa grande massa. Ou então, por exemplo, forças eletrostáticas, né? Você tem lá uma carga fixa e aí você também vai ter cargas livres circulando em torno dessa carga fixa também. Sempre a força vai estar direcionada na direção da carga fixa, neste caso, tá? E aí eu acho muito legal esse tema, porque é através desse tema, deduzindo as equações, que a gente consegue colocar, por exemplo, um satélite em órbita, né? Uma estação espacial. Tá? Então a gente vai deduzir as equações, a gente vai ver o que é necessário para que você consiga colocar. Porque vejam, você quando a agência espacial lança um satélite ou então uma espaçonave, uma estação espacial, ela tem que cuidar, porque se ela não colocar em órbita na velocidade inicial certa, esse teu objeto pode acabar reentrando na Terra, que é o nosso caso, e deixando de estar em órbita. Ou então, esse objeto ele pode acabar saindo da órbita e aí não retornando mais, não vai ficar em torno do nosso planeta, né? Que, por exemplo, um satélite não é interessante, mas agora uma sonda espacial pode ser, tá? Então vamos nós pro 4. Bom, pessoal, vocês já estão acostumando com os cachorros, né? Esse latido mais intenso é da Trube, né? Que é a cachorra maior aqui de casa. Deixa eu só tirar essa barra de ferramentas também. Então tá bom. Então agora, quando a gente vai para o nosso tema de força central, é basicamente o que eu já tinha antecipado para vocês, né? Então o movimento de força central é um movimento sob a influência de uma força que possui a sua linha de ação sempre direcionada para um ponto, e isso aqui é importante, um ponto fixo. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a nossa partícula P em azul, tá? Ela está percorrendo essa trajetória rosa e em todo momento a única força que P está sentindo é essa força F branca, em todo momento F está apontando aqui para o ponto O. Então, quando a nossa partícula P estiver aqui, a força F vai estar... a força F vai estar aqui, ó, né? Então, quando a partícula P vai estar aqui, a força F vai estar aqui. E ela sempre vai estar apontando para o teu ponto O. Tá? Então, por exemplo, se nós estamos falando de força gravitacional, o ponto O é onde está o centro da tua grande massa. Por exemplo, pode ser a Terra quando a gente fala do satélite orbitando a Terra. Mas pode ser o Sol quando a gente fala que é a Terra orbitando o Sol. Tá certo? Então, só lembrando, né, então a gente vai considerar que essa partícula tem uma massa m e F é a força central que age sobre a partícula. Então, beleza. Então, tudo que vocês já viram na semana 3 sobre força e aceleração, a gente viu as equações. E observem que, como a gente vai ter sempre a força apontando para o R, essa partícula se movimentando, você vai variando esse valor de θ, pergunto para vocês refletirem. Qual sistema de coordenada é o melhor para a gente usar aqui? Será que é um sistema tangencial? Será que é um sistema normal? Ou será que é um sistema de coordenadas cilíndricas? Que se nós tratarmos no plano, vai ser um sistema de coordenadas polares. Né? Vejam, se eu usar
um sistema normal e tangencial, ele é pontual. Então, eu vou ter que ter um sistema para cada lugar que a minha partícula vai estar. Certo? Se eu usar um sistema cartesiano, o tempo todo eu vou estar tendo que decompor ou em uma dimensão, ou duas, ou em 3 dimensões, ou em 2. E aí eu sempre vou ter que estar trabalhando com seno, cosseno. Todos dão. Mas veja, o sistema de coordenadas cilíndricas encaixa como uma luva, né? Ou no caso, nós estamos no plano polar, encaixa como uma luva. Por quê? Porque o nosso R, a nossa força F sempre vai estar na direção do IR, e a gente vai controlando essa direção através da nossa variável transversal, que é θ. Tá? Então, no sistema de coordenadas polares, que é acilíndricas, mas no plano, né? Ou seja, a gente não está considerando que o teu satélite está orbitando aqui num plano e ele não está podendo ir para frente e para trás, então não precisa daquela variável z. Então, o que nós vamos ter? Então, em coordenadas polares, né, eu reescrevi aquilo que vocês já viram. Primeiro, nós temos que, na direção R, né, a soma das forças na direção do eixo R vai ser a massa do objeto vezes a aceleração radial. Bom, nós só temos uma força e ela está na direção menos R, então por isso que a gente usou menos F aqui, tá? E a massa. E agora vocês buscam lá nas anotações de vocês ou nos vídeos anteriores, a aceleração radial ela é dada por R, 2 pontos, menos R, θ ponto ao quadrado. Agora eu voltei a... E vamos ver que é conveniente, porque depois a gente vai resolver equações diferenciais. Então eu reescrevi de novo aquela forma que vocês estão mais habituados, né? Porque quem é o R, R 2 pontos? É a derivada da função R duas vezes, em relação à derivada temporal duas vezes, né? E o θ ponto é a derivada temporal de θ uma vez só, né? Então eu reescrevi, então guardamos essa equação aqui, que eu vou chamar de equação 1, tá? Então, se você está vendo o vídeo agora, dá uma pausada, anota ali a equação 1, que ela vai ser fundamental para depois, tá? Então, guardamos que a gente vai usar lá na frente, tá? E escrito, então é a mesma equação aqui, só que escrita agora da maneira que vocês provavelmente já estão até mais habituados. Da mesma forma, a gente vai ter uma equação para o nosso eixo transversal, nosso eixo θ. E vejam, como essa força que age sempre vai estar na direção R, o somatório de força da direção θ, que vai ser igual a massa vezes a aceleração transversal θ, vai ser zero. Tá? E esse zero vai ser igual a massa vezes R θ 2 pontos, lembra que é a aceleração angular, mais duas vezes R ponto θ ponto, ou seja, duas vezes a velocidade radial da partícula multiplicado por θ ponto, que é a velocidade angular, né, da partícula. Bom, então agora, de novo, eu escrevi da mesma forma que vocês estão habituados, né? Eu só reescrevi aqui, então, R vezes θ 2 pontos é a derivada segunda de θ em relação ao tempo e assim por diante, tá? Agora, observem essa equação 2 aqui, a gente pode fazer um rearranjo e escrever ela um pouquinho diferente. Quando a gente vai aqui, ó, então, da equação 2, que eu reescrevi, né? Ó, tá reescrita aqui em rosa, prestem bastante atenção nos passos. Então, observem aqui em rosa, ela está reescrita, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer agora uns movimentos matemáticos estratégicos. Então, primeiro, eu vou colocar em evidência 1 sobre R. Então, observem em amarelo agora, 1 sobre R em evidência. Quando eu boto esse 1 sobre R em evidência, aquele nosso R em rosa vira R quadrado em amarelo. Aquele 2 em rosa vira 2Rs em amarelo. Por que eu fiz isso? Olha que truque legal, né? Truque entre aspas, né? Mas olha que movimento matemático legal. Porque quando eu botei em evidência esse 1 sobre R, esse termo todo do parênteses, entre parênteses, se torna o quê? Uma derivada dessa função R quadrado de θ dt. Uma derivada no tempo. Ué, como assim, Everton? Ficou na dúvida? Não tem problema. Vocês pegam, pausam o vídeo e deriva essa função que eu circulei no tempo.
Eu vou fazer falando rapidinho, mas vocês vão lá, botam no papel, que é esse tipo de treinamento que vai aguçando o cérebro de vocês para frente, entendeu? Porque não é só entender aqui, mas é trabalhar o cérebro para que você consiga visualizar os passos matemáticos e começa a ter passos diferentes do que os demais estão tendo, tá? Visões diferentes. Então, observe, eu vou fazer essa derivada mentalmente aqui com vocês, né? Quando eu derivo essa função circulada no tempo, a derivada do primeiro, então vai ser 2Rs dr dt dθ dt, vezes o segundo, né? Derivado do produto. Então, 2Rs dr dt, a derivada do argumento, do R, né? O R é o quadrado, o argumento é o R, vezes dθ dt. Fechou. E mais R quadrado, que é o primeiro termo, vezes a derivada do segundo termo. R quadrado, a derivada de θ dt no tempo vai ser d2θ dt2. Pronto. Então veja que eu escrevi tudo isso aqui, circuladão grande, eu posso transformar nesta equação em azul. Tá, mas Everton, qual é a vantagem de escrever essa equação em azul? Por a gente tirar a informação. Se nós olharmos nesse quadrinho a equação escrita em amarelo, a gente não consegue tirar informação nenhuma, nada. Agora, quando a gente olha para essa equação em amarelo, escrito na forma azul, a gente consegue olhar e dizer o seguinte, opa, o nosso R, veja, para essa equação ser verdadeira, ou o nosso R tem que ser infinito, e esse valor dentro do parênteses finito, diferente de zero, né? Porque se ele já for zero, daí o R independe, né? Então, e o R não é infinito. Agora, então, para essa equação aqui ser verdadeira, todo esse termo no colchete tem que ser zero, certo? Se a gente considera que o R não é zero, o R é diferente de zero, né? A única forma desse colchete ser, a forma desse colchete ser igual a zero, é que este valor dessa função aqui, ela é o quê? Constante no tempo. Porque se essa função que está circulada ali umas 4 vezes, se ela for constante no tempo, quando eu derivo ela em relação ao tempo, quanto que dá a derivada de uma constante? Zero. E aí a nossa equação é satisfeita. Então o que a gente tem? Que R quadrado, aqui agora no retângulo em preto, né? Então R quadrado dθ dt é igual a um H, onde esse H é uma constante de integração. Eu digo, H é uma constante. Não sei qual é o valor, mas é uma constante. Pode ser 4, pode ser 4, pode ser 8, não sei. Quem vai me dizer qual é o valor é lá para frente. Mas, a princípio, é uma constante H. Ponto. Certo? Que vem e diz, olha, se R quadrado dθ dt é igual a uma constante H, a derivada disso no tempo é igual a zero. Fechou? Simples assim. Tá? Bom, guardamos essa informação e essa informação a gente vai usar várias vezes depois, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Imaginem que a nossa partícula ela se encontra no ponto P quando o tempo é t, e ela vai se encontrar num outro ponto. A partícula P se encontra neste ponto aqui, quando o tempo é t, e a partícula P vai estar neste ponto aqui, que eu estou fazendo uns xizinhos, quando se passaram um dt, um pequeno intervalo de tempo, certo? E a gente pode ver que essa passagem da partícula, quando ela estava aqui, a posição dela no tempo t, e depois a posição dela no tempo t, ela varre, né? Então ela está aqui e depois ela está aqui, ela varre uma certa área, que nós chamamos essa área de dA. Então quando a partícula vai de um ponto da trajetória para outro, ela varre uma certa área. Essa área que ela varre, nós estamos chamando de dA. Observem que a gente consegue ver que quando essa área é uma pequena área dA, o que nós temos? Nós temos um triângulo, né? Por quê? Porque esse nosso, que é um ds aqui, né? Esse ds, ele se torna um R dθ. Lembra, a gente já discutiu isso várias vezes, porque se eu pegar
um espaço muito grande, é um arco, né? Mas quando eu torno aquele, eu vou fechando, esse arco se torna uma reta, que é o R de θ. Então vejam, a área deste nosso triângulo formado aqui, a área aqui, né, formada por esse, agora um triângulo, né, essa DA aqui, ó. Qual é a área do triângulo? Não é base vezes altura dividido por 2? Então, veja, a base R de θ, né, podemos considerar que a altura é R, né, então esse triângulo aqui é formado por 1/2 de R quadrado de θ. Né? Esse triângulo, a área varrida, né, por esse triângulo aqui, né, porque aqui nós vamos ter também, né, 90 graus, né, na direção θ. Então a gente tem essa área varrida pela nossa partícula, né? Então eu pego a linha da partícula até o ponto onde está a origem da força ali, né, o ponto O, e aí eu vejo qual que é a área que varre. Então, olhem só. Então, se eu pegar agora a nossa equação dessa área aqui, que está circular, né, nesse pseudo-retângulo aqui, né? dA igual a 1/2 de R quadrado de θ. Quando a gente agora divide por dt, né, ou adiciona o operacional dt aqui, o que nós vamos ter? Nosso dA dt, aqui faltou, né? Quando eu coloco o meu dt aqui, faltou um dt aqui também, certo? Então, o nosso dA dt vai ser 1/2 de R quadrado de θ dt. Só que a gente já viu que R quadrado de θ dt é a nossa constante H. A gente acabou de ver isso. Então, vejam que nós temos que dA dt pode ser escrito como H. Esse aqui é um H, né? O meu H às vezes parece um N. Tá, não sei se já não tá. Vamos ver aqui. H sobre 2. Mas veja, quem é esse H? Não sei, é uma constante, tá? Beleza? Mas o que isso está dizendo? Está dizendo que, olha só que isso é legal, hein? Está dizendo que a velocidade com que eu varro a área, ela é constante. Ou seja, independente de onde está a partícula, se eu pegar tempos iguais, ela sempre varre áreas iguais. Certo? Então vejam, vamos pensar uma órbita que vocês conhecem, uma órbita elíptica, né? Vamos exagerar aqui. Então aqui está a nossa massa muito grande e a tua partícula vem aqui e vai até lá atrás e volta aqui, vai até lá atrás e volta aqui. Então vejam que aonde que ela tem a maior velocidade? Quando ela está mais próxima. Por quê? Porque ela vai precisar de uma grande velocidade por um tempo igual varrer a mesma área que ela vai ter, né? Então esse R vai ser muito maior para quando ela está longe. Então observem que até a gente pode fazer aqui no quadro, então olhem aqui no quadro, em vez de olhar ali para mim que eu estava simbolizando, né? Então se a gente tem uma órbita, vamos exagerar aqui, uma órbita assim, né? Imagine que isso aqui deu uma elipse. Então, se eu pegar um intervalo de tempo ΔT, quando a partícula estava aqui, e aí depois do intervalo de tempo, ΔT, ela vai estar aqui. E ela varreu no intervalo de tempo ΔT esse valor. Agora, se nesse momento a partícula estava aqui, então vamos colocar aqui área 1, né? Agora, se ao invés, depois passou um tempo, quando a partícula estava aqui, eu dou para ela o mesmo intervalo de tempo, ela vai vir daqui até aqui. E vai varrer uma área A2 para o mesmo intervalo de tempo. E aí o que nós estamos falando? Nós estamos dizendo que se é o mesmo intervalo de tempo, A1 igual a A2. Ou seja, a velocidade que a gente chama de areolar, que é a velocidade com que a área está sendo varrida, entre aspas, né, de uma partícula, ela é constante. Né? Constante. E eu não vejo assim como óbvio chegar numa solução dessa. E tudo que quando eu vejo que não é óbvio, que a gente chega numa solução matematicamente sem exagerar nada, sem colocar nenhum termo, eu acho fantástico, tá? Então, primeira conclusão, gravem esta conclusão. Vou apagar aqui para não ficar muito poluída a imagem, tá? Então, qual que é a informação? A velocidade areolar, né, que é a velocidade com que a área é varrida,
numa partícula central, ela é constante, ou seja, para o mesmo intervalo de tempo, a minha partícula varre áreas iguais, independente da onde ela esteja da sua trajetória, tá certo? Então, vamos lá. Então, para a gente obter a trajetória do movimento, né? Então agora eu quero saber a trajetória do meu movimento, então quero escrever um R, onde que esse R ele é unicamente em função do nosso ângulo, né? Da nossa coordenada θ. E aí o que acontece? Se eu quero escrever um R em função de θ, a gente tem que se livrar, entre aspas, né, da nossa variável temporal. A gente tem que dar um jeito de manipular nossas equações para que a variável temporal não esteja mais presente na nossa equação e só eu tenho uma dependência de R com o ângulo θ, tá bom? Então esse é o passo matemático que nós vamos fazer agora. Então observem aqui, primeira coisa que a gente tem o nosso dr dt. Lembrem, esse passinho aqui eu já fiz algumas vezes e provavelmente a gente vai fazer ainda muito mais vezes, tá? Então o que eu vou fazer? Eu tenho dr dt, eu multiplico aqui, ó, por 1, dθ dθ. Eu troco a ordem dos operadores, quando eu olho de novo, opa, isso aqui é dr dθ e isso aqui é o nosso dθ dt. Mas vejam, dθ dt é a nossa equação 3 lá, eu falei que a gente vai usar direto ela. É h sobre r quadrado, certo? Então, a gente coloca aqui, substituindo aqui, nós temos que dr dt vai ser h, que é aquela constante, dividido por r quadrado, dr dθ. Aqui, nos livramos da variável temporal. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a segunda derivada de r no tempo. Como é que fica? Então, observem que a segunda derivada... Deixa eu voltar. A segunda derivada de r no tempo, eu coloco aqui o ddt, eu boto, entre aspas, não é evidência, né? Mas eu vou substituir agora, eu faço assim, ó. Deixa eu fazer um passo aqui. Vai ficar mais claro. dt, né? A derivada de dr dt. Tá? Se para alguém não tinha ficado claro, eu acho que aí fica mais claro, né? Então, vamos fazer direitinho para não deixar doido. Então, aqui, ó. d2r dt é a mesma dt2, é claro, né? É a mesma coisa que dt de dr dt. Tá certo? E quem é dr dt é a nossa equação 4. Certo? Bom, anotem ali, se você estava com dúvida, eu vou apagar aqui só para não ficar por cima das nossas equações. Então, agora, vejam, eu vou fazer o mesmo truque. Então, eu escrevi aqui, agora vou fazer aquele mesmo truque, multiplicar por 1, e aí eu quero me livrar do dt, né? Então, quando a gente multiplica por dθ dθ, que é 1, né? E troca a ordem dos operadores, o que nós vamos ter? d dθ, ótimo, só que surge aqui em 1, dθ dt, que não surge problema algum, porque nós já sabemos que dθ dt é h sobre r quadrado. Então, fazendo todas essas substituições, nós temos esse retângulo torto rosa, que traz que d2r, dt2, é igual d dθ de h sobre r quadrado, que multiplica dr dθ, tudo isso multiplicado por h sobre r quadrado. E aí, nós vamos fazer agora um outro passo matemático, um outro truque matemático, que nós vamos vamos colocar uma variável x, né, onde que x vale 1 sobre r. Então, o que nós temos? Então, agora nós vamos adicionar uma variável estrategicamente, ao invés de ficar trabalhando com 1 sobre r, eu assim, não, eu vou trabalhar com x que vale igual a 1 sobre r. Então, a gente tem que saber como que é a derivada de x em relação a dθ. Então, a derivada de x em relação a dθ, veja, 1 sobre r é menos 1, aí fica r na menos 1, r quadrado, na menos 2, né? Dr dθ, certo? Então, gravem esse valor aqui. E agora, o que a gente tem?
a gente tem, eu vou reescrever essa equação que está circulada em rosa, eu vou reescrever ela, e aí depois nós vamos substituir o nosso x, tá? Então, observe que o que nós vamos ter. A segunda derivada de r em relação ao tempo vai ficar menos h. E veja que aqui eu fiz uma estratégiazinha também. O que eu fiz? O h é a constante, certo? O h é constante. Então, eu posso tirar ela dessa derivada aqui. É uma constante de integração. E junto com h, eu tirei um menos. Então, o que eu reescrevi aqui? Ó? Observe que, diferente do rosa, eu tenho um menos h aqui. Quando eu coloquei menos h aqui, esse valor fica negativo, porque antes era tudo positivo, então menos com menos fica mais. E o h não está mais aqui. Por que eu fiz isso? Porque este termo aqui é a própria derivada de x em relação a θ. Estão observando aqui? Né? De x de θ é menos 1 sobre r quadrado dr dθ, que é o que nós temos aqui. Então, ou seja, o d2r dt2 pode ser escrito como menos h, a segunda derivada de x em relação a θ, vezes x ao quadrado vezes h. Por que x ao quadrado? Porque aqui tínhamos 1 sobre r quadrado, né? Então, 1 sobre r quadrado é x ao quadrado. Então, gravem essa equação 7. Importante. Tá? Então, agora o que a gente fez? A gente escreveu d2r dt2 sem a função temporal. Nós conseguimos eliminar a função temporal. Além disso, nós mudamos a cara dessa equação. Ao invés de eu fazer uma resolução para 1 sobre r, vamos fazer sobre uma resolução para x, mas que eu sei a relação de x com r e depois a gente volta. Tá? Mas isso vai facilitar a gente resolver. Vocês vão ver mais. Daqui a pouquinho as coisas vão ficando um pouquinho mais claras. Né? No começo você tem que meio que aceitar os passos, para depois dizer, aquele passo lá foi feito por causa disso aqui ali na frente. Tá? Bom, e também, nada de muita novidade, eu só escrevi agora quem é o dθ dt ao quadrado. Né? Por quê? Porque a gente vai usar esse termo, então eu já deixei ele pronto, que eu chamei de equação 8. Mas como dθ dt era h dividido por r ao quadrado, né? Aqui, ó. Aqui, conseguem ver aqui com o mouse, né? Como era esse valor aqui, então ele ao quadrado fica h ao quadrado x na quarta, tá certo? Bom, agora o que a gente vai fazer? Agora que a gente conseguiu reescrever sem ser na função tempo, né? Conseguimos reescrever as nossas equações da d2r dt2, dθ dt, sem a variável temporal. Agora a gente vai lá substituir na nossa primeira equação, a equação que a gente tinha feito da força, lembra? Eu falei para vocês, olha, anote que nós vamos usar lá na frente. Que agora o que a gente quer? Nós vamos escrever a equação 7 e 8 na equação 1. Veja, eu reescrevi a equação 1 aqui para a gente lembrar, para não ter problema de não lembrar qual é a equação 1, ter que ficar voltando, né? Que era o quê? Menos a força igual a massa do teu satélite, né? Ou da tua estação espacial, d2r dt2, menos r, dθ dt ao quadrado. E agora nós substituímos com essas colocações matemáticas, eu passei a massa para esse lado de cá. Aqui nós vamos ter quem? d2r dt2, que é h ao quadrado menos, né? H ao quadrado, x ao quadrado, d2x dθ2, menos, o que nós tínhamos? R aqui, então R é 1 sobre x, h ao quadrado, x na quarta. Observe que esse aqui eu cancelo com esse aqui, fica 3, certo? E reescrevendo, veja, estão todos negativos, então agora eu posso reescrever multiplicando todo mundo por menos 1, tá? O que nós vamos ter? H ao quadrado, x ao quadrado, d2x dθ2, onde que x é 1 sobre r, mais h ao quadrado, x ao cubo, igual a força mg. Que é a força central, que eu não sei qual é essa força, é uma força central. Tá? E o h é uma constante. Então, dividindo todo mundo por
por h quadrado x ao quadrado, h ao quadrado. Opa, esse falhou. Nossa, não, mais uma tentativa, né? Senão vai ficar feio mesmo. Aí. Quando a gente faz isso, esse termo aqui fica 1, né? Aqui, ó, este some com esse. Opa, aqui era um quadrado, né? Esse aqui some aqui com 2, aqui fica 1 só, e aqui fica esse termo, e a gente pode reescrever a nossa equação diferencial dessa forma aqui, que é uma forma muito bonita, e você vai assim, olha, isso aí não é tão difícil de resolver, não. Não sei se vocês já chegaram a ver equações diferenciais, mas eu já digo para vocês, olha, essa equação diferencial parece ser razoável. Se nós conseguirmos eliminar esse x2 aqui ao quadrado aqui embaixo, fica legal, hein? Fica legal, tá? Vamos ver isso mais para frente. Então a gente chega nessa equação diferencial. O que é essa equação diferencial? Essa é uma equação que eu vou conseguir escrever a trajetória de uma partícula que está movimentando-se sujeita a uma única força central, seja ela uma força elétrica, seja ela uma força gravitacional ou qualquer outra força de caráter central, tá certo? Então vejam, achamos a equação, ótimo. Agora o que nós vamos fazer? Vamos aplicar essa equação, que ela é geral, para qualquer partícula sujeita a uma força central, e vamos aplicar essa equação por caso de colocar uma estação espacial ou um satélite em órbita na Terra. Tá? Eu acho isso muito legal, né? Agora a gente vai aplicar, a gente viu de onde vem essa equação e vamos aplicar em algo prático, sem muitas idealizações, que é o que às vezes incomoda o estudante da engenharia e também da física. Puxa, mas isso aí só vale para um caso muito específico, a gente tem que ficar considerando N coisas. Não, agora, como a gente vai estar lá no vácuo e tal, né, no quase vácuo, a gente consegue agora colocar essa equação em prática e é isso que a gente vai ver agora, tá? Deixa eu só... Opa. Então, pessoal, agora vamos fazer a análise da trajetória de um satélite espacial, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos a nossa equação geral e nós vamos agora começar a aplicar nossas condições para um satélite em relação à Terra, tá bom? Vamos lá. Então, primeira coisa, a gente vai considerar que o satélite ele é lançado em órbita, né, em voo livre, com uma velocidade inicial v0. O que é um voo livre? Que o satélite ele sai da Terra, ele é lançado, né, com propulsão, aí ele chega lá no espaço, ainda continua ativando seus motores a propulsão, e aí chega um momento que ele está lá no ponto certo, com a velocidade certa, ele desliga os motores e para de usar a propulsão, e aí não precisa mais de combustível, ele entra em órbita. Então a gente diz que quando ele entra em órbita, ele entra num estado de voo livre, porque ele não tem mais nenhuma outra força que não seja a força gravitacional agindo sobre ele. Tá? Então ele é lançado, ele vai com seus motores, né, vai queimando combustível. Quando ele começa a chegar lá já fora da superfície da Terra, ele também vai usando seus motores. A hora que ele chegou na velocidade correta, na direção, tudo certinho, ele desliga tudo e agora ele entra em voo livre. Então a gente vai considerar que V0 é a velocidade no momento que ele desliga a propulsão e está somente em voo livre, tá certo? Bom, e aí é uma consideração que essa sim é uma dessas idealizações, mas que também não é tão forçado, digamos, a idealização, tá? Que inicialmente, né, o nosso V0, ele inicialmente ele vai ser paralelo à tangente à superfície da Terra. Eu tenho uma figura aqui que vai ficar mais claro, mas o que praticamente eu quero dizer é que no momento que desliga os propulsores, ele está somente ele está paralelo a uma tangente à Terra, ou seja, ele não vai ter velocidade radial nesse momento, ele vai ter só a velocidade transversal, né? Mas isso na imagem acho que vai ficar mais claro e depois a gente fala mais um pouquinho. E outra coisa que também é uma idealização
é que a gente vai desprezar as forças gravitacionais devido à massa da Terra, do Sol, não da Terra não, né? Do Sol e da Lua, tá? São massas consideráveis presentes, mas veja, a massa da Lua perto da Terra é muito menor. E a massa do Sol, que é muito maior que a Terra, só que está muito mais longe. Então você tem uma dependência de R². Então você pode considerar, né, que a força principal que atua é a força da Terra, e a gente vai considerar que é a única força, né, atuando sobre o nosso satélite, que a gente vai botar em órbita, tá? Vocês, né? Porque quem vai depois trabalhar na NASA, na Estação Espacial, né, europeia, eu não sei, uma estação espacial qualquer, vão ser alguém de vocês aí, né? Ou alguns, né? Quem sabe, algumas de vocês. Bom, então o que nós temos aqui? Eu trouxe essa figura, né? Então vai ter uma estratégia nova agora, que eu acho que essas imagens, ao invés de eu ficar tentando desenhar e ficar algo que às vezes é difícil de interpretar, eu estou usando a imagem do livro, eu tirei essa imagem do Hibbler, tá? 12ª edição. Mas assim, eu quero ouvir o feedback de vocês, se é melhor assim, ou é melhor nos desenhos. Algumas coisas eu vou continuar desenhando, né? Mas essas imagens assim, eu acho que fica mais claro para vocês, é melhor, né? Então observem que o que nós temos aqui? Nós temos o nosso satélite, ele é lançado aqui de um certo ponto da Terra. Todo esse trecho inicial aqui, ó, que eu estou riscando em preto, todo esse trecho ele está usando propulsão, tá? Quando esse desenho aqui, né, quando ele está aqui, é o momento que ele entra em voo livre. Ele desligou os motores. Então observe que a nossa consideração é que essa velocidade inicial ela não tem componente radial, né? Se a gente olhar aqui está o nosso eixo R, né? Nosso eixo R, ela não tem componente radial, tá? E neste momento, do centro da Terra, o nosso satélite está a uma distância que nós vamos chamar de R0. Tá bom? Ah, eu esqueci de falar uma coisa que é bem importante, bem importante. Nessa nossa equação que nós deduzimos, tá? Nós consideramos este F, lembram? Esse F está apontando o contrário a R. Por que eu estou avisando isso? Para vocês não se confundirem, assim, olha, o F é na direção menos R, então eu tenho que vir aqui nessa equação circulada aqui, nessa equação aqui, e substituir o menos F. Não, não. Se o F estiver na direção menos R, já está certa essa equação. Porque lembra que lá no começo a gente já colocou o menos F devido a essa condição. Se vocês virem agora, porque está na direção menos R, colocar um menos F de novo, vocês vão fazer a mesma mudança duas vezes que é não fazer mudança. Estão entendendo? Isso é bem importante. Então, se o meu F estiver na direção de R, ou seja, no sentido oposto ao ponto O, aí vocês têm que colocar um sinal menos aqui nessa equação, porque a gente considerou, né? A gente já considerou o sinal de F nessa equação aqui, tá bom? Prestem atenção nisso, voltem lá no começo e observem que a gente já colocou o menos F, então essa equação foi deduzida para uma força que está no sentido do teu objeto. Então, por isso que se você tiver a força no sentido do objeto, né, no menos R, no eixo R, então você substitui um F positivo, porque a gente já considerou o sinal lá no começo. Tá? Isso é bem importante, eu tinha esquecido de falar. Bom, então voltamos aqui ao nosso lançamento. Então, neste momento, a única força que age no nosso satélite, é a nossa força gravitacional. E a gente já viu que a força gravitacional é dada pela constante universal, a massa da Terra, que é o nosso caso o satélite Terra, a massa do nosso objeto dividido pela distância entre eles ao quadrado, certo? Vejam, o que nós temos aqui? Nós temos a força, ela é dada pela constante gravitacional, a massa da Terra, a massa do satélite, 1 sobre R ao quadrado. Quem que é 1 sobre R ao quadrado? É o nosso, opa, faltou alguém aqui, nosso xi ao quadrado. Tá certo? Porque xi era 1 sobre
R. Então, agora nós temos a nossa força escrita em função de x, porque a nossa equação diferencial estava em função de x. Tá? Então, agora, se nós aplicarmos, simplesmente substituirmos essa nossa força F, veja, e ela vem positiva, porque ela está na direção que nós consideramos, na nossa equação diferencial, que eu risquei ali, o que nós vamos ter? Nós vamos ter d2x de θ2 mais x, que é 1 sobre r, e a equação, que faltou aqui, o 2 aqui faltou também, né? Que é o nosso x ao quadrado, certo? Veja, quando a gente tem agora, o que nós temos? Nós temos a nossa massa do satélite, a massa do satélite. X ao quadrado, x ao quadrado. Essa equação diferencial, ela fica como d2x de θ2 mais x igual a uma constante. Bom, eu não sei se vocês já viram sobre resolver equações diferenciais. Tá? Eu vou falar de maneira como um físico falando e de maneira bem simples. Tá? Então, depois na matemática, quem já viu, vai trabalhar isso com mais cuidado, né? Com mais sensibilidade. Então, o que é uma equação diferencial? Basicamente, nós temos aqui algo que está dizendo o seguinte. Quando eu derivo duas vezes a função x em relação a θ e somo com a minha função x, eu tenho esse valor constante, certo? E aí, baseado nisso, eu tenho que encontrar um valor, uma função para x, certo? Porque x não é um número, é uma função, certo? Bom, vejam, e é uma equação diferencial não homogênea. Por que ela é não homogênea? Porque na equação diferencial homogênea, esse termo aqui é zero. Então, ela não é zero. Então, observem que eu tenho uma solução particular. Qual que é uma solução particular? Que ela só vale para um caso de x. A solução particular é x constante. Eu vou dar um espacinho aqui para discutir, porque eu acho que vale a pena. Rapidinho. Bom, qual é a situação particular? Se o nosso x for constante, né, essa equação aqui é válida. Porque a derivada, se x for constante, e nosso x for constante igual a gmt por h quadrado, essa equação aqui é válida, não é? Por que ela é válida? A derivada de uma constante é zero, e aí vai ficar só a minha função, que ela é constante, e aí diz, olha, beleza. Então isso é uma solução, mas é uma solução particular, não é uma solução geral, certo? Mas ao mesmo tempo, eu posso ter uma solução homogênea. Quem que é a solução homogênea? A solução homogênea a gente obtém quando a gente resolve essa equação diferencial, a equação diferencial homogênea, nesse caso, de θ2, vai ser quando eu não tenho um número aqui, esse valor é igual a zero, então vai ser menos. Então, observe, quem que é a função que eu derivo duas vezes ela, volta nela, só que sinal trocado? É uma solução trigonométrica, né? Um cosseno ou um seno. Por quê? Se a minha função x é cosseno do ângulo, quando eu derivo a primeira vez, eu tenho menos seno desse ângulo. Quando eu derivo a segunda vez, eu tenho de novo cosseno, só que agora menos cosseno. Então, quando eu derivo a função duas vezes, eu resgato a minha função só com o sinal trocado. Então, essa seria, né, então, uma solução particular, uma solução para um valor da função x, uma solução homogênea, seria, por exemplo, uma constante cosseno de um ângulo θ, que eu até posso colocar mais um ângulo φ de fase. Certo? Então, qual que é a solução geral para uma equação diferencial não homogênea? A solução geral é a solução particular mais a solução da equação homogênea. Então, quando a gente faz isso, então o que eu fiz? Aqui nós temos a nossa solução geral para x. Então, x vai ser igual a c. Quem que é c? Uma constante. Né? Então, c
é uma constante que a gente tem que descobrir. Cosseno de um ômega t mais φ, certo? Esse φ é uma constante de fase, mais G, né, a constante gravitacional, massa da Terra sobre H ao quadrado, que é a nossa solução particular, que é esse valor constante. Tá? Então agora eu tenho uma solução geral para x, tá? Que é a soma da solução da equação homogênea mais a soma da solução particular. Tá certo? Então veja, lembrando só que x, né? Então vocês, não, mas agora você tem x, não, mas x é 1 sobre r. Tá bom? Entendido? Chegamos a essa solução aqui, tá? Bom, então agora a gente pode meio que esquecer essa solução entre aspas e vamos relembrar um pouquinho de geometria analítica. Tá? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, mas vocês viram isso em geometria analítica quando vocês viram cônicas, né? Tava com saudade de ver cônicas, né? Geralmente é uma parte que o pessoal se incomoda um pouquinho em geometria analítica, né? Mas depois que aprende, parece que é fácil. Então, o que a gente tem numa situação, né? Então, só lembrando o que é uma seção cônica, né? Então, a seção cônica ela é definida como um lugar geométrico de um ponto P que se move de tal maneira que, agora que é importante, a razão entre sua distância até o foco com a sua distância perpendicular até a linha reta DD, que é a diretriz, sempre é constante. Então, como que você traça uma curva cônica? Você pega lá um ponto P, esse ponto P vai ter uma distância R aqui, eu vou chamar de D1, vai ter uma distância que é em relação ao foco, e vai ter uma distância 2, que é em relação à diretriz. Isso dá um valor constante. Sempre vai dar um valor constante, ou seja, se eu pegar outro ponto aqui, essa distância até o foco, dividido, né, com essa distância até a diretriz, também vai dar o mesmo valor que quando eu peguei essa primeira linha aqui. E é o mesmo valor que se eu pegar essa linha que está desenhada aqui. Se eu pegar agora aqui, ó, pegar um ponto aqui, encontro essa distância, divido por essa distância aqui, e eu tenho o mesmo valor em qualquer ponto. Então, assim que você consegue construir a tua cônica, porque você já sabe a relação entre a distância do foco até o ponto e a distância do ponto até a diretriz, você sabe essa relação. Então, tendo uma distância, você já calcula e já vai colocando os pontos, e aí você vai formar elipse, aí você vai formar parábola, aí você vai formar hipérbole e vai formar círculo. Certo? Lembra lá de geometria analítica? Acho que geometria analítica todo mundo fez já, né? Então, basicamente, agora é o que eu falei para vocês, eu coloquei aqui. Né? Então, esse valor constante a gente chama de a excentricidade da tua cônica. Então, esse Ezinho é a excentricidade da sua cônica. Então, quem é dividido? P até F, né? Então, P até F, essa distância aqui, né? Do ponto P até o foco, dividido de P até a nossa diretriz. Tá certo? De novo, optei pela figura, essa figura tirada do Hibbeler, 12ª edição, ao invés de desenhá-la, eu acho que fica melhor para vocês entenderem, tá? Mas se vocês acharem que é melhor desenhando e tal, por favor, me deem um feedback. Bom, então agora, fazendo uma matemática simples, tá? Quem que vai ser a distância PF? Vai ser a distância R, certo? A distância entre o foco e a partícula é o nosso R. Logo, a gente pode escrever como R sendo, né, o PF é R, então a gente pode escrever como R sendo a excentricidade vezes a distância PA. Mas quem que é essa distância PA? Né? Quem que é essa distância aqui? Ó? Observe que nós temos uma distância fixa, P. Quem que é essa distância fixa? A distância entre o foco e a diretriz. Isso nunca vai mudar. Essa distância é fixa. Né? O foco está parado no seu lugar, a reta diretriz está parada, então P sempre é a mesma distância. Então reparem que a distância PA, essa distância que eu estou riscando aqui, vai ser essa distância P menos esse valor aqui. Este valor aqui, observem que vai ser R cosseno de θ menos φ. Por quê?
Porque esse φ, nós estamos considerando que você pode ter um eixo aleatório x'. Tá? Então, o θ ele é medido em relação a esse eixo x'. Porque a gente adicionou uma constante de fase. Você tem que ter essa liberdade para trabalhar em relação a qualquer eixo que você deseja. Tá? Que faz φ com o eixo x, que é perpendicular à diretriz. Tá? Então, observe que este valor aqui, agora, vai ser cosseno de θ menos φ. Então, essa distância daqui de A até P, de P até A, vai ser a distância P menos essa distância aqui, certo? Reescrevendo, então, nós temos que o nosso R... Cadê a canetinha? Opa! Então, o que nós temos? Nós temos que o nosso R, tá? Vai ser a excentricidade que multiplica P, aquilo que eu falei, R menos, né? R cosseno de θ menos φ. Então, agora, só multiplicando e abrindo, né? O que nós temos? R é igual a EP menos o ER cosseno de θ menos φ. E agora eu vou dividir todo mundo por R. Quando eu divido esse por R, dá 1. Aí eu divido esse por R, divido esse por R, né? Multipliquei todo mundo por 1 sobre R. Então, esse R cancela com esse. Então, a gente vai ter que 1 sobre R. E agora eu divido todo mundo por EP. Então, EP, EP, EP. Né? Quando eu faço essa divisão, este EP aqui vai com esse. Este E vai com esse. E a gente pode escrever a nossa equação sendo 1 sobre R é igual a 1 sobre EP mais 1 sobre P cosseno de ômega t. Vejam, que o que nós fizemos aqui não tem nada a ver com força central, entre aspas, não tem nada a ver com força central. Tem só relação com as cônicas, só tem relação com força, com a geometria analítica, né? Só com geometria analítica. Só que você olha essa solução para cônicas em geral, uma curva cônica, ela tem essa equação, e você diz, meu Deus, mas eu já vi essa equação em algum lugar. Eu já vi essa solução. Sim, a gente acabou de ver, quando a gente resolveu uma equação de força central. Então, olhem só o que nós temos. Né? Se x é igual a 1 sobre r, olhem a semelhança. Né? O que nós temos aqui escrito em amarelo? Vejam, quem nós temos escrito em amarelo e quem nós temos escrito em azul. Né? Então, olha, este é igual a esse valor aqui. 1 sobre P é o nosso C. Né? E, claro, o nosso X é 1 sobre R. Né? Opa! Então, olha só. Um objeto sujeito a uma força central, né? No nosso caso, o satélite, tudo na Terra, ele vai estar formando qual trajetória? Uma trajetória cônica, que pode ser uma elipse, pode ser uma parábola, uma hipérbole ou um círculo. Tá bom? Então, vamos lá. Quem que é, né? Então, o P é aquela distância fixa entre o foco e a diretriz, que eu já falei. Então, 1 sobre P vai ser C, tá? Então, quem que é o C? É aquela constante que saiu quando a gente resolveu a nossa equação diferencial, porque não sabemos qual é o valor, só sabemos que é uma constante. E a excentricidade vai poder ser dado o quê? Quando a gente compara essas duas equações, né? A azul com a amarela aqui, ó, essas duas aqui, a gente acha uma relação para excentricidade. Quem que vai ser a excentricidade? Vai ser a constante gravitacional, a massa da Terra, por h ao quadrado, onde que h também é uma constante que a gente não conhece. Logo, a excentricidade pode ser escrita dessa forma aqui, mas como a gente sabe que 1 sobre P é C, a gente pode escrever a excentricidade agora em função da nossa constante C. Tá bom? Então vejam que agora a gente está chegando assim, a algumas conclusões mesmo sem ver os números.
Né? Porque, veja, só de vendo que a equação que a gente chegou, a equação diferencial para uma força central, uma partícula, um movimento, é igual a uma seção cônica, já sabemos que a trajetória, já tem algum conhecimento sobre a trajetória da nossa partícula. Bom, então agora a gente vai começar a colocar algumas situações que não são grandes idealizações e são bem possíveis de ser feitas. Então, primeiro, vamos considerar que o ângulo polar medido não vai ser em relação a um eixo aleatório, como a gente tinha o x'. Eu vou dizer que o meu ângulo polar vai ser medido em relação ao eixo x. Quando eu falo isso, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, olha, então se nós vamos medir em relação ao eixo x, que é perpendicular à diretriz, então φ é zero. Tá? Então, do jeito que a gente tinha escrito ali, cosseno de θ mais φ, ou menos φ, tanto faz, né? Porque o φ pode ser positivo, negativo, né? O θ mais φ ou menos φ. Eu vou considerar, era em relação ao eixo x'. Quem era x'? Um eixo aleatório, qualquer. Isso é legal matematicamente, você pode fazer, mas agora a gente vai dar uma condição de não, é em relação, o eixo que eu estou medindo, θ, não é um x aleatório, é um x que está perpendicular à diretriz. Então, φ igual a zero, e a gente ganha uma pequena simplificação aqui. Vejam, eu acho muito legal isso, né? Então, o que eu tenho? Que 1 sobre r, onde r é a distância do teu satélite até a Terra, é dado por c, que é uma constante, cosseno de θ, que é este ângulo que o nosso satélite está, né, o r do satélite está fazendo com o nosso eixo x agora, mais a constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido por h ao quadrado. Bom, agora como a gente pode encontrar c e h, essas constantes? A gente encontra agora essas constantes aplicando nossas condições de contorno. Quem são nossas condições de contorno? A nossa condição inicial. Como eu coloco o meu satélite lá para voo livre? Então, eu sabendo minhas condições iniciais, quando eu coloquei meu satélite em voo livre, eu consigo encontrar H e C, que é o que nós vamos fazer agora, tá? Então, observem aqui comigo. Quais são as nossas condições iniciais? Né? Aqui eu escrevi em verde, que é o que eu acabei de falar, né? Então, as condições iniciais, resgatando a nossa figura. Primeiro, R0 é a distância entre o satélite e o centro da Terra. Então, quando eu desligo o propulsor, eu sei qual a distância que o meu satélite está da Terra. Fechou? Fechou. Não tem problema. V0 é a nossa velocidade inicial. Então, eu tenho um controle, né? Eu lá na agência espacial, ou vocês no futuro, já sabem, olha, o meu satélite, eu desligo o propulsor quando ele tiver com velocidade zero tal, a uma distância tal do centro da Terra. E aí você tem essas condições iniciais. Você conhece qual a velocidade inicial que o teu satélite tem e qual a distância inicial que ele está do centro da Terra. Bom, e agora vem aquela nossa consideração, e que se não for isso tem que tomar um pouquinho de cuidado, que é o quê? Que no início, quando o satélite tem desligado os propulsores, quando ele entra em voo livre, o θ igual a zero, a velocidade V0 ela não tem componente radial. Por quê? Porque ela é totalmente tangente, ela é na mesma direção, né, da tangente, da linha tangente que passa da Terra. Né? Então, ela é paralela aqui a essa linha tangente, então ela vai ser perpendicular a R, então a velocidade inicial ela não tem componente radial, então R ponto é zero, e a gente sabe que a velocidade dada pela velocidade na direção transversal a R, na direção θ, a gente vai chamar de V0, que é o R dθ dt. Só que a gente lembra que é o dθ dt? Dθ dt era H sobre R quadrado. Lembram disso? Lá no começo a gente continua usando. Então, substituindo agora dθ dt por H... Opa! O que eu fiz aqui? Ó? Aqui eu fiz ao invés de escrever R0 dθ dt, eu escrevi 1 sobre R, 0, que multiplica R quadrado dθ dt. Né? Porque R quadrado dθ dt é o nosso H. Então, a velocidade inicial é igual a H dividido por R0, e aí nós temos o nosso valor de H. Aquela constante de integração, que era só uma constante, agora nós sabemos qual é o valor. Qual é o valor do nosso H?
é V0, a velocidade que o meu satélite tem quando ele desliga os motores, quando ele entra em voo livre, vezes a distância que ele está do centro da Terra. Então já encontramos o nosso valor de H. Agora a gente precisa descobrir o nosso valor de C. Mas observem que nessa equação aqui circulada, né, nesse retângulo rosa, nós temos, olha, 1 sobre R, C e H ao quadrado. Então veja, o θ eu preciso saber, o R, o C eu não conheço o R, eu não conheço o C, eu não conheço o θ, eu não conheço o H. O H eu já conheço, certo? O R e o θ eu quero saber qual é o meu R quando eu tenho um θ, então os dois estão um dependendo do outro. Então falta mesmo saber quem é a constante C. Então se eu sei qual é o meu R num θ, eu aplico essas condições e encontramos o C. E a gente sabe. O que eu vou substituir? Ao invés de R, eu vou botar R0. O θ, qual que é o θ quando é R0 no início? É 0. E o H agora nós conhecemos. Então, substituindo esses valores em C, o que nós vamos ter? Quando eu estou na posição R, o meu satélite está na posição R, ou seja, na posição R0, né, no início do voo livre, ele vai estar um ângulo, o nosso θ é 0. E aqui está o nosso H. Então, isolando, este valor de cosseno de 0 é 1. Então, nós vamos ter que o nosso C vai ser dado por 1 sobre R0, 1 menos a constante gravitacional, a massa da Terra, dividido por R0, V0. Então, encontramos o nosso valor de C, que era uma constante, continua sendo uma constante, mas agora a gente sabe, baseado em qual posição meu satélite entra em voo livre, qual a velocidade que ele tem nesse momento, eu sei qual é o valor da minha constante C, tá certo? E agora, substituindo C e H na nossa equação da trajetória, nós temos a equação da trajetória de um satélite, de uma estação espacial, que vai ser dada por 1 sobre R, onde esse R é em qualquer momento, qual vai ser o R que ele vai estar, qual é a distância que ele vai estar do centro da Terra, igual a 1 sobre R0, que era aquela distância inicial, quando ele entra em voo livre, mais o C, que é 1 menos GMT-R0 V0 ao quadrado, onde que o V0 é a velocidade inicial que o satélite tem, que ele entrou em voo livre, cosseno de θ. Então, se eu quero um R específico, eu tenho que saber qual é o θ que ele vai estar. Eu conhecendo um, eu conheço o outro. E mais a nossa constante lá, né? Que é a gravitacional, a massa da Terra, o R0 e o V0. Eu acho isso muito legal. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, tá? E porque, vejam, baseado nisso agora, a gente tem como descobrir e colocar o nosso satélite numa órbita específica, né? Porque imagina quantos satélites a gente tem em órbita na Terra, né? Então agora, com essas condições aqui, eu consigo selecionar qual é a órbita que eu quero, qual é a trajetória que eu vou querer. Será que eu quero um círculo? Será que eu quero uma elipse? Etc e tal, tá? Então é isso que nós vamos fazer agora, tá? Bom, então o tipo de trajetória que o teu satélite vai ter vai depender das tuas condições iniciais, tá? E aí, voltando à geometria analítica e aos valores de excentricidade, o que a gente tem? Que quando o valor da excentricidade é igual a zero, né? Quando o valor da excentricidade é igual a zero, a gente tem uma trajetória circular, nós temos um círculo. Então, se eu colocar lá a minha excentricidade igual a zero, né? Melhor, se o pessoal lá da NASA, ou vocês no futuro, dizem, não, eu quero que o meu satélite tenha uma trajetória circular. Então, você vai lá, coloca a excentricidade igual a zero, e aí você sabe qual é a velocidade que o teu satélite vai ter que ter, e a distância que ele vai estar da Terra vai ser o teu R0, né? Então, agora, se você quiser uma trajetória elíptica, tá? A tua excentricidade vai ter que ser um valor menor do que 1. Se você tiver uma excentricidade entre 0 e 1, você tem uma trajetória elíptica, você tem uma elipse. Tá? Isso é da geometria analítica, mas se aplica agora, né? E agora, se você tiver uma excentricidade igual a 1,
você vai ter uma trajetória parabólica, né? A tua trajetória vai ser uma parábola, e isso é um problema se você quer um satélite para orbitar a Terra, porque ele não vai mais orbitar, né? Ele não vai mais voltar. E se for muito maior que 1 ainda, aí a tua trajetória é uma hipérbole, né? E aí, de vez que o teu satélite não vai voltar. Mas você pode ter uma sonda, algo, né? Algum interesse, um satélite que não orbite e que vá trazendo informação do universo, e que você pode dizer, olha, eu quero uma trajetória parabólica. Então, basta você colocar um valor de excentricidade igual a 1, ou então um valor maior que 1 se você quiser uma hipérbole. Mas vejam que é interessante que é o seguinte, ó, você parte de uma excentricidade, igual a 0 para um círculo, né? E vai até uma parábola com excentricidade igual a 1. Então vejam que nesse intervalo entre excentricidade 0 e 1, você tem várias elipses. Então você vai ter N elipses, infinitas elipses daqui até aqui. Então esses são os extremos. Por que são os extremos? Porque você vai encontrar... Então vejam, a partir de... Quando eu coloco excentricidade igual a 0 ou excentricidade igual a 1, ou para elipse, ou para o círculo, ou para uma parábola, eu vou encontrar uma velocidade. Né? Eu digo assim, eu quero saber qual é a velocidade que eu tenho que ter para minha trajetória ser um círculo. Vou lá, coloco o meu E igual a 0. Eu quero saber qual a velocidade, né, de voo livre. Qual a velocidade? Estou acompanhando a velocidade do meu satélite. Desliga os propulsores. Chegou na velocidade que eu quero uma parábola. Colocando a excentricidade igual a 1, eu encontro o valor da velocidade para ter uma parábola. Então, observe que esses dois limites é importante a gente calcular. Por quê? Se minha velocidade for abaixo dessa velocidade circular, o que vai acontecer com o nosso satélite? Ele vai voltar e vai colidir com a Terra. Ele vai entrar de novo na direção da Terra e vai colidir. E se minha velocidade for maior que a minha velocidade limite, né? Então, através da velocidade que eu encontro o V0 para eu ter essa trajetória aqui que vai embora, eu encontro a nossa velocidade limite. Né? Abaixo dessa velocidade aqui, eu tenho trajetórias elípticas. Até aqui, que é o circular. Aí, depois disso, o meu objeto vai colidir, vai reentrar na Terra. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, assim, qual que é a velocidade limite que eu posso colocar no meu satélite que ele continue orbitando a Terra? Então, eu tenho um limite superior, que é o quê? Acima dessa velocidade, o meu satélite escapa. Nós chamamos de velocidade de escape, né? de escapar. Ela escapa da tua órbita terrestre e ela não vai mais orbitar a tua Terra. Não vai mais voltar pelo ponto inicial. E aí a gente também tem que encontrar a velocidade inferior, que é a velocidade de órbita circular, porque abaixo dessa velocidade, se você colocar a velocidade inicial do seu satélite abaixo dessa velocidade, ele vai reentrar à Terra e vai acabar colidindo com a Terra. Então a gente tem que tomar cuidado e nós vamos fazer isso, tá? Bom, então vejam. Primeiro, trajetória parabólica. Quando a gente coloca aqui a nossa trajetória parabólica, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando encontrar a nossa velocidade de escape. Ou seja, com essa velocidade, entre aspas, é a primeira velocidade que o nosso satélite já não volta mais à Terra. Né? Ele vai começar uma trajetória parabólica. Então, eu preciso de velocidades menores que essa. Um pouquinho menor que essa, ele já fica dentro da órbita terrestre. Ele fica orbitando, né? A Terra. Bom, então o que nós temos? Quando a excentricidade é igual a 1, eu busquei lá a equação da excentricidade, nós vamos ter que o nosso C é igual a GMT sobre a quadrada. A nossa velocidade V0 eu vou chamar que é a velocidade de escape, porque é a velocidade inicial dele. É você que dá a velocidade que ele vai ter quando ele desliga os propulsores. Você que diz quando desligar os propulsores. E eu digo, olha, eu quero a velocidade de escape, eu quero saber qual é esse valor limite superior que eu posso dar para a velocidade inicial do meu satélite. Lembrando que o C nós encontramos aqui, então substituindo este valor rosa aqui, nós vamos ter, lembrando que o nosso cosseno
Bom, aí substituindo, esquece o cosseno, né? Aqui a gente já está direto, não precisamos substituir a nossa equação, daria elas por elas. Então, agora substituindo o nosso valor C, nós vamos ter essa equação escrita em verde, né? Tudo isso é igual agora ao nosso R0. E aí, fazendo essa matemática, aqui vocês podem observar que esse vem aqui é R quadrado, nós vamos ter este valor aqui em branco, que vai nos dar, né? Eu somo esses dois, esse vem para positivo, e assim nós teremos, aqui é a velocidade zero, mas que é a velocidade inicial, que a gente quer, olha, a velocidade de escape. Tá? Logo, nós vamos ter que a velocidade de escape, ou seja, a velocidade que, se meu satélite tiver esta velocidade inicial, ele não vai voltar mais ao ponto de origem dele. Ele vai embora, numa trajetória parabólica. Tá? É dado por raiz de 2 vezes a constante gravitacional e a massa da Terra dividido pelo R0, que é a distância inicial entre o satélite e o centro da Terra, que você também escolhe. Então, a gente tem como controlar a velocidade de escape. Tá? E agora, para a gente descobrir o nosso limite inferior, a órbita circular. Então, ou seja, desculpa, só voltando. Uma velocidade acima dessa, ou essa já é a velocidade limite, né? Mas a gente sempre usa o limite para saber. Então, até nessa velocidade, o teu satélite ele volta pelo ponto inicial que ele foi lançado. Depois dessa para cima, ele não volta mais. Tá certo? Se for essa, parabólica. Se for maior que essa, aí vai ser uma hipérbole. Bom, e agora vamos ver o nosso limite inferior. Tá? Então, se a gente quer o nosso satélite tendo uma órbita circular, então a excentricidade agora é igual a zero, logo C é igual a zero, e o nosso V0 vai ser a nossa velocidade circular. Né? Então, a nossa velocidade circular, então, aplicando lá, se o C é igual a zero, né? É simples, nosso C era tudo isso aqui, se o C é igual a zero, fica só esse termo aqui, vai ter que ser igual a zero, que é o que eu fiz aqui, e a gente tem que a nossa velocidade circular é dada por raiz, a constante gravitacional, a massa da Terra dividido por R0. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, observe que a velocidade de escape é igual a raiz de 2 a velocidade circular. Ou seja, essa velocidade circular que vocês vão encontrar é a menor velocidade que o teu satélite tem para que ele não reentre na Terra e acabe colidindo com a Terra. Então vejam que agora a gente encontrou qual é o máximo de velocidade que o teu satélite pode ter de velocidade inicial e qual é o mínimo que ele pode ter de velocidade inicial. E observe que esses dois limites, o superior e o inferior, estão só separados de raiz de 2. E a raiz de 2, né, eu vou colocar 1.41, se não me engano, alguma coisa. Então, veja, é muito próximo. Olha como que isso é sensível, né? Ou seja, se você coloca uma velocidade um pouquinho abaixo dessa, ele já volta para a Terra e acaba colidindo. Se você coloca 1.5 a mais do que você colocou no limite, e ele acaba não voltando mais ao ponto inicial. Eu acho isso muito legal. Espero que vocês estejam gostando. Está ficando longo, mas eu acho que é bem importante, em especial, desmiuçar bem para quem é da engenharia. E geralmente isso chama bastante atenção. Tá? Bom, e a maioria das órbitas são órbitas elípticas, né? Por quê? Porque você não vai arriscar colocar seu satélite numa órbita circular, porque você está no limite dele acabar reentrando na Terra. E você também não vai ficar usando para satélites que você quer que orbitem a tua Terra, que voltem ao ponto inicial. Você também não vai colocar uma órbita parabólica ou hiperbólica, né? Então, bom, primeiro de tudo, o que a gente tem? Que a Terra, né, a gente vai considerar a Terra, ela vai estar localizada, né, a Terra vai estar localizada em um dos focos da elipse. Claro, faz sentido, né, porque o nosso R sempre ele vai ser em relação à tua Terra, né? Então a gente vai ter a Terra estando localizada num dos focos da elipse, tá? A gente vai considerar que a distância mínima da órbita sendo a Terra, a gente chama de R
RP, depois eu já vou mostrar o desenho de vocês. Então, RP é quando θ é igual a zero, ou seja, é a distância mínima que o teu satélite vai estar na Terra, já depois de estar orbitando. Ele sempre vai passar por um ponto, então RP igual a R0, a gente chama de perigeu da órbita. Isso vale para a Terra, tá? Ele fala perigeu é só para a Terra. Aí tem, eu esqueci o nome para planetas diferentes, outros cosmos, né? Então, nosso RP, então a distância mínima entre o teu satélite e a Terra, né, depois que ele já entrou em órbita, a gente chama de perigeu da órbita. E a distância máxima da órbita da Terra acontece quando agora, né, então o θ igual a zero e está mais perto. Então, θ igual a 180 vai ser a maior distância entre o centro da Terra e o satélite. Então, calculando quando θ igual a 180, o que nós temos? O cosseno de 180 é menos 1, então nós vamos ter esta relação aqui, né? Onde que o RA é a distância mais longe do nosso satélite até o centro da Terra. E aí, resolvendo essa equação aqui, observem que esses dois termos agora aqui se somam, né? E aí só fica esse sinal negativo aqui. E aí, manipulando, né? Eu tiro o mínimo e aí inverto. Tá? Então é só a matemática mesmo, tirei o mínimo, inverti, e aqui eu fiz um truquinho, né? Então, quando eu tiro o mínimo, né, aqui fica R0V², e aqui fica o nosso denominador, eu inverto, e aí o que eu coloquei? Eu coloquei um R0V²² aqui, e aí eu posso cancelar este com esse com esse. Este valor aqui daí fica dividido por R0V², porque se esse entrasse aqui, ele tinha que voltar, e aqui fica menos 1. E aí nós podemos escrever o RA, que é o apogeu, né? A maior distância entre o centro da Terra e o satélite, a gente chama de apogeu, e aí o apogeu é dado por R0 dividido por 2GMT R0V²- menos 1, certo? Bom, dessa forma, tá? Então aqui está o desenho também tirado do Hibbeler, né? Então essa distância aqui, ó, que eu estou riscando, é a menor distância entre o teu satélite e o centro da Terra, que é o nosso RP, né? O perigeu. Essa aqui é a maior distância entre o satélite e o centro da Terra. Essa maior distância a gente chama de apogeu, tá? Então, olhando essa elipse azul ela é formada por dois semi-eixos maiores e dois semi-eixos menores, né? Quem que é o semi-eixo maior? É esse aqui, é um semi-eixo maior A, e esse outro semi-eixo maior A. Quem são os semi-eixos menores? Esse aqui B, esse aqui B. Isso aqui não é da física, nada, isso aqui é da geometria, né? Então a gente pode encontrar o nosso A, que é o semi-eixo maior, que é dado por RP mais RA dividido por 2. Olha, eu quero essa distância A aqui, ó. Então, lógico, qual que é o tamanho, o menor valor mais o maior aqui? Quando eu divido por 2, eu tenho o nosso A. E aí vocês podem olhar, fazer uma geometria básica, eu não vou colocar aqui, mas vocês acham que o valor do semi-eixo menor B é dado por raiz de RP RA. Não é difícil, é bem fácil de calcular. Provavelmente você já sabe, já fizeram. Tá? Bom, e para a gente finalizar, o que nós vamos ter? Se nós pegarmos essa área da elipse, né? O que é a área da elipse? Eu não vou deduzir também, vocês vão lá e olhem. A área da elipse ela é dada por π vezes A, o semi-eixo maior, vezes B, o semi-eixo menor. Ou seja, a nossa área, a gente pode escrever com o nosso A e B já reconfigurado, é este valor aqui. Agora, observem que, se nós fizermos a derivada da área no tempo, que a gente tinha visto lá no começo, lembra que eu falei que era importante? A derivada da área no tempo dava uma constante, que era h sobre 2. Não era isso? Se a gente integrar, né, o dA na área e o tempo 0 a t, quem que é esse t? É o período. E quando eu vou ter a área toda, então eu quero saber qual é o tempo que leva para minha... Aqui. Qual é o tempo que leva para o meu satélite varrer essa área
toda. Né? Qual é o tempo que leva para o meu satélite varrer essa área toda? Nós vamos chamar de período. Né? O tempo que leva para varrer a área toda vai ser o período. Então vejam que nós encontramos que, como a área a velocidade auroreal ela é constante, então nós vamos ter que a nossa área vai ser dada por H sobre 2, o período. Aplicando o valor da nossa área aqui, a gente tem que o período de órbita de um satélite é dado pela equação π, o H que nós temos lá, o V0, R0, o RP que nós mostramos, RA, raiz de RP, RA. Tá? Na lista eu vou colocar para vocês mostrar uma coisinha depois dessa equação aqui, para vocês provarem. Tá? E vejam que aqui está melhor desenhado aquilo que eu tinha falado, como a velocidade com que o satélite... Então, onde que o nosso satélite tem a maior velocidade? Quando ele está aqui, né? Porque se eu pegar um ΔT, lembra que eu tinha feito para você pegar um ΔT aqui, ó, vamos dizer, ó, daqui de 1 até 2, né? Até 2 eu tenho um tempo ΔT. Esse tempo, então se... Aqui ficou ruim, né? Então esse mesmo ΔT, provavelmente vai ter um caminho aqui, né? Se aqui é o 3, 4, então de 3 para 4 também ΔT. Então essa área aqui, vou chamar de A12, vai ser igual a essa área. Né? Por quê? Porque a velocidade com que a área é varrida, ela é constante. Né? Então, no mesmo tempo, você varre áreas iguais. Então, para ele varrer, para ele acontecer esse menos aqui, então por isso que quanto mais longe, você tem uma menor velocidade. Tá? Então, observem que nós achamos... Então, se eu quero saber quanto tempo leva para o meu satélite voltar ali onde que eu larguei ele, basta eu aplicar essa equação e eu tenho o tempo que leva, que é o período de órbita. Tá? E vejam, para a gente finalizar mesmo, então, vamos aqui para a nossa introdução e conclusão. Então, olha só, esse vídeo ele ficou longo, mas eu acho que é um assunto que vale explorar, eu acho que é um assunto que geralmente causa bastante interesse, em especial o pessoal das exatas, o pessoal da engenharia gosta muito de ver, entender, né, algo que é muito do nosso usual. E esse resultado é muito legal, que nós usamos a equação de Newton para gravitação. Né? Mas Kepler, antes de Newton formular a equação da gravitação, ele fez as 3 leis de Kepler, que a gente pode mostrar por todas essas nossas equações, só observando os astros por 20 anos. Mais de 20 anos ele observando, ele fez as 3 leis de Kepler. Que a primeira é o quê? Que diz que a área varrida por um astro no intervalo de tempo sempre vai ser constante, sempre vai ser a mesma, que é o que a gente acabou de ver. Tá? Então, se eu pegar um astro qualquer, né, um planeta, um sistema solar, por exemplo, a Terra, né, a Terra em relação ao Sol, então ele disse, olha, a Terra, se pegar um intervalo de 2 anos, ela varre de 2 anos, não, de 1 mês, não importa se ela está mais perto do Sol ou mais longe do Sol, ela sempre vai varrer a mesma área no mesmo intervalo de tempo. Tá? Essa foi a primeira lei de Kepler. A segunda que ele diz, olha, o sistema solar é feito onde que o Sol está no foco e todos os outros planetas fazem né, a trajetória de todos os outros planetas em torno do sistema solar são elípticas, que é o que a gente também acabou de ver. E a terceira é o que eu vou pedir para vocês mostrarem no exercício, que ele diz o seguinte, que o período ao quadrado da órbita dos planetas, o período ao quadrado dividido pelo semi-eixo maior ao cubo é uma constante. E isso para qualquer planeta, para qualquer sistema. Tá bom? Então, a nossa aula foi a aula mais longa até aqui. Tá? Eu espero que vocês tenham mantido assistindo, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que era importante não quebrar essa aula em duas, devido ao conteúdo e à linearidade do conteúdo. Tá certo? Então, nos vemos na próxima. Valeu, um abraço.